A paz esteja com você, com a sua casa e na sua vida, amado irmão e irmã que está acompanhando esse hangout ao vivo. Nós estamos aqui no Projeto Verdade Revelada, irmão Maxwell Rodrigues, para este tema importantíssimo, como anunciamos, um tema de vida ou morte. Quando e que sinal haverá para a fuga para os montes? É um estudo imperdível. Você, por favor, compartilhe nas redes sociais, vamos divulgar, vamos participar, que o Eterno te abençoe. Vou pedir para o irmão Maxwell orar conosco. Desde já, muito boa noite e sejam todos bem-vindos. E você que vai assistir esse vídeo depois. Vamos lá, então. Eterno nosso Criador, Criador dos céus e da terra, a ti pertence a honra, o poder e a majestade para todo sempre. E pertence simplesmente porque tu és digno. Nós nos achegamos a ti pelos méritos do teu Filho amado, o nosso Salvador, porque não temos méritos nenhum. E no nome do teu Filho amado, porque é o nome pelo qual importa que todos sejam salvos. Para, em primeiro lugar, te pedir o perdão dos nossos pecados e te suplicar por força para vencê-los todos os pecados e termos uma vida que agrada a ti, Eterno. Pois esse é o nosso único e exclusivo objetivo, te agradar. E nós te pedimos por este hangout, por este assunto tão importante que vamos tratar hoje, que é a hora da nossa fuga, né? E o que devemos fazer para que essa fuga seja bem sucedida. Nós te pedimos, ser conosco, nos conduz pela verdade, porque a verdade é tua, e somente tua que pode nos conduzir por toda a verdade. Abre nosso entendimento para entender esse assunto demasiado importante. Nós te pedimos, no nome do nosso Salvador, o Messias, Yahushua, o teu Filho amado, assim seja. Assim seja, para você conectado mais uma vez, hoje examinando as profecias. Você deve saber que existem muitos vídeos pela internet falando sobre sobrevivencialismo, sobre fugir para o monte, especialmente no ano 2013, quando houve aquela renúncia, Maxwell, do Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI. Algumas pessoas até fizeram muito alarde em torno disso, né, de fugir para o monte e tal, e alguns escarneciam. O problema foi que foi feita uma relação entre a saída das cidades com uma coisa que não aconteceu, que acabou não acontecendo, né? Que foi a questão da ressurreição de João Paulo II, que foi a queda do cometa e tal, outras coisas. Mas tudo bem. Por isso que nós vamos hoje entender o que relacionaram a acontecimentos e não a palavra, foi isso? Exato, exato. E é por isso que hoje nós vamos fazer o que nesse estudo? Nós vamos ver o que a Escritura de fato ensina em termos de momento, de tempo, em termos de a maneira de preparo, em termos de como isso deve ser realmente conduzido apropriadamente. E é muito importante que você, meu querido, compartilhe esse link, porque as pessoas precisam saber disso. É um assunto de vida ou morte, como falamos, porque implica na nossa salvação, sim, no nosso bem-estar físico, a nossa integridade física também, você vai ver. E tem uma implicação, digamos assim,
fundamental na compreensão do fim, do estudo do fim, a escatologia, as profecias, e especialmente quando se fecha a porta da graça, quando se encerra a salvação, que inclusive essa semana uma irmã entrou em contato comigo, ela pediu que nós falássemos sobre isso, e a fim de esclarecer. Então, anota aí, vamos compartilhar o link e que o Eterno nos abençoe. A grande pergunta é, será que as Escrituras nos mandam ir para os montes? Será que existem textos nas Escrituras, irmão Maxwell, que respaldam a ideia de que o povo do Eterno, os remanescentes, haverão de sair dos grandes centros urbanos, das metrópoles, das cidades, e se refugiar em algum momento em montes e tal? Será que as Escrituras nos dão base para isso? Eu gostaria de começar com o primeiro texto e você vai ler para a gente. Vamos lá, então. E a gente sabe que no passado teve povo de Deus que se refugiou nas montanhas, né? Os valdenses foram um desses. Mas vamos lá. A gente vai ler Gênesis, capítulo 19, verso 17, que diz o seguinte: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então é muito claro aqui que na experiência de Sodoma e Gomorra, a qual o Messias comparou os nossos dias, quando ele disse assim será como foi nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra. Aí ele fala, escapa, o anjo falando para Ló, que ainda estava com a família, escapa lá para o monte. Mas por que para o monte? Não haviam outras cidades, não haviam vilarejos, não haviam outros povoados onde Ló poderia se estabelecer com a família? Mas o anjo instrui Ló a subir para o monte. Nós vamos ver depois nas escrituras que Ló não cumpriu essa ordem. E, pelo contrário, Ló praticou o incesto, né, foi embebedado pelas filhas, praticou incesto e deu origem a dois dos povos mais terríveis e sanguinários da história, que são os Moabitas e os Amonitas, que até hoje são inimigos de Israel, né, nos seus descendentes e tal, lá no Oriente Médio, né? Mas muito bem. Agora, nós temos esta ênfase em torno de fuga para os montes, especialmente na boca do Salvador. E não é só um texto, Maxwell. Nós vamos ver aí que nos tempos do Messias esta orientação foi dada. E vamos entender melhor. Vamos lá. Mateus 24, 16, que diz o seguinte: Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. No sermão apocalíptico sobre o Monte das Oliveiras, o Messias diz: fujam para os montes. É muito importante considerar isso, porque o Messias estava se referindo a vários sinais nos últimos tempos aqui. Ele faz uma viagem no tempo entre a época em que os seus discípulos sofreriam nas mãos do Império Romano e na época em que seus discípulos sofreriam novamente na mão da essência romana, do poderio romano, nos últimos dias. Então, há muitas considerações, há muitas implicações, há muitos paralelos que nós podemos concluir entre o que ele fala para os seus discípulos na sua época e o que ele recomenda para nós, que estamos buscando ser seus discípulos nos últimos dias. E tem mais textos. Vamos lá. Lucas 21, 21 diz o seguinte: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos
e os que nos campos não entrem nela. Aqui o Messias dá mais propriedade à instrução dele. Ele fala para fugir para os montes, fala que quem estiver na cidade, saia da cidade, e fala que quem estiver nos campos, não entrem nela. Não entrem aonde? Na cidade. A ênfase é muito, muito clara do Messias em torno do grande perigo de se situar, de se localizar na cidade, quando os eventos finais começassem a acontecer. E, repito, eram eventos que seriam finais para o povo de Israel em Jerusalém, o povo da genealogia de Abraão, da descendência de Abraão, e para os discípulos no tempo do fim. Você tem uma dupla? É isso que eu ia falar. Seria uma profecia de duplo acontecimento, né? Exatamente. Você lembra que a gente estava conversando que seria não só para o povo naquele tempo, mas com um aviso para o povo vivendo nos últimos dias em função do que aconteceu com aquele povo. Com certeza. Então nós vamos ver aqui como foi colocado isso, muito claro. Vamos lá, mais um evangelho. Marcos 13:1, que diz o seguinte. 13:14. 14, né? Marcos 13:14. Diz o seguinte: ora, quando vós virdes a abominação da desolação, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A questão que nós propusemos no início dessa parte do Hangout foi: as escrituras nos mandam ir para os montes? Eu acho que a essa altura já deve estar muito claro para você e para mim, que sim. O Messias diz: fujam para os montes, para atentar para o que falava o profeta Daniel na sua profecia em relação à abominação da desolação. Nós vemos que essa abominação predita pelo profeta Daniel, ela tem a ver em que algo profano, algo espúrio, algo impuro está no lugar onde não deve estar. Isso aqui é um atentado contra o Altíssimo, isso aqui é um atentado contra a sua vontade. E quando fala dessa abominação da desolação, o profeta Daniel, ele explica com grande propriedade o que representaria essa abominação. E uma coisa interessante, irmão Neemias, a respeito disso, é que assim, é que há algumas pessoas, ou muitas pessoas, que dizem: mas o Eterno vai me livrar onde eu estiver. O Eterno tem poder para livrar onde você estiver? Tem. Mas o que as Escrituras estão dizendo? Fujam para os montes. O que o Messias falou? Quem me ama, escuta as minhas palavras e as pratica. Então, se está nas Escrituras, é porque a gente tem que obedecer, né? E o que a gente tem que, eu, né, falo por mim, nesse tempo decisivo que a gente está vivendo, a gente tem que se apegar muito às Escrituras, ler muito as Escrituras, ter muito as Escrituras gravadas na nossa mente, ou seja, no nosso coração, né? E automaticamente obedecê-las. O único mapa que a gente tem é as Escrituras Sagradas. Se a gente abandonar esse mapa, meu irmão, a gente vai ficar perdido. Aí você vê a imagem do Templo de Jerusalém. Você conhece o contexto inicial de Mateus 24, quando os discípulos estavam admirando aquele templo de mármore, que era o orgulho da nação, que era o centro da religião judaica. Um templo de mármore, durou 46 anos para ser construído. Um templo que era considerado inatingível, indestrutível. E os discípulos do Messias eram apegados àquele templo. E um templo que, diga assim de passagem, foi destruído, né? Porque esse aí já é o segundo templo. Exato. Esse aí não é o primeiro, não, o segundo já. Foi reconstruído por Zorobabel e reformado por Herodes. Isso mesmo. Agora, o Messias, vendo a atitude dos discípulos, tipo, já no final do ministério, eles estavam apegados à religião,
Eles estavam apegados à forma de religião, ao formalismo, a uma liturgia. Eles estavam apegados a uma placa denominacional. Ele diz: mestre, olha que coisa linda lá atrás, ó. Lá atrás, ao fundo. Olha que coisa linda, mestre, esse templo. Que coisa maravilhosa, que orgulho, que coisa incrível é a nossa religião. E o Messias vai e imediatamente busca amenizar aquele fanatismo que eles tinham, que eles possuíam, avisando que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E quando os discípulos ouvem falar que não ficaria pedra sobre pedra, eles entendiam que aquilo significaria o fim do mundo. Então, por isso, religião, né? O fim da religião, o fim da existência, do sentido, da razão deles existirem como povo. Por isso a pergunta foi feita da forma como foi feita. Porque eles imaginavam que quando o templo fosse destruído, seria já a volta do Messias. Vamos lá, Mateus 24, verso 3. É porque essa questão do templo aí, irmão Neemias, é um negócio terrível. Isso aí vem desde de Nimrod, né? Que eles disseram que seria o lugar mais seguro para guardar as riquezas e o local de adoração, né? Mas das escrituras, a gente vê que o Eterno nunca mandou construir templo. E que ele até disse que abençoaria, os ouvidos deles estariam naquele templo de Salomão e os olhos deles estariam atentos para a oração das pessoas que adentrassem aquele templo, mas tinha uma condição. E a gente sabe que Salomão não cumpriu essa condição, né? E a gente entende claramente através das escrituras, porque ela diz claramente que o local que o Eterno quer habitar é dentro de nós, é dentro do nosso coração. Mas vamos lá. Mateus 24, 3. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então a pergunta foi: qual o sinal da tua volta e do fim do mundo, né? Do fim de tudo? Porque eles atrelaram a destruição do templo ao fim do mundo, à volta do Messias, ok? Mas nós sabemos hoje que aquilo não foi o fim. E nós sabemos hoje que o fim ainda vem. Com certeza. Entende? Com certeza. E esse sinal, ele vale para nós, que estamos, como Paulo diz, cujo fim é chegado. Para o povo cujo fim é chegado. A destruição do templo, nós sabemos historicamente, ocorreu no ano 70, foi testemunhado por um historiador muito reconhecido pelos historiadores, por todos os especialistas no assunto, que foi Flávio Josefo, que testemunhou pessoalmente, ele estava lá, né, quando tudo aconteceu. Mas aí o Messias, no sermão profético, ele vai falar sobre o fim de todas as coisas. Ele cita sinais como guerras, fomes, pestes, terremotos e uma série de outras coisas. Mas nós sabemos que o Messias estava respondendo duas perguntas. Ele falava sobre o fim do templo, a destruição do templo, e sobre o fim do mundo. É isso que eu quero que você entenda. Sim. Ok? Então o Messias falava de sua vinda, porque a vinda dele foi mencionada pelos discípulos, e é aí onde nós entramos, porque o Messias ainda vai vir. Ok? Não aconteceu esse evento ainda, né? Todo mundo sabe. Não aconteceu, uma vinda gloriosa, audível, visível, uma vinda pessoal, ok? É importante salientar isso, porque há quem diga que ninguém vai ver, nem ouvir, nem participar, então a gente fica... rápido, secreto e nem haverá. E daí nós temos o princípio de que essa profecia só pode se cumprir perfeitamente na vinda, quando ocorrer a vinda do Messias. Então, por isso, ela é uma dupla aplicação para os nossos dias, onde o Messias enfatizou isso severamente, não só no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. E vamos ver aí o que ele avisou em Mateus 24. Vamos lá. E assim, a gente vê também, falando do templo, irmão Neemias, claramente que o Eterno não habita e ele não mandou construir templos, até porque nesse cerco aí,
Se realmente fosse uma coisa do agrado do Eterno e fosse uma coisa necessária, o Eterno poderia ter livrado o templo, então. Sim. Mesmo que o povo pecou, o povo pecou, tudo bem, então o povo vai pagar pelo pecado. Mas o templo, que é uma coisa necessária, ele vai permanecer. O Eterno não é poderoso para fazer isso, se ele quiser? E houve a destruição do templo justamente para que as pessoas entendam que o Eterno não está em casas feitas por mãos humanas e o Eterno não precisa de local para ser adorado. O Eterno, ele quer ser adorado em verdade e em espírito. Aonde você estiver, você tem que adorar o Eterno, com a sua atitude, com a sua vida. Isso. É isso que ele quer. Ele quer uma vida dedicada a ele, não momentos dedicados a ele. Que o templo, o que o templo faz? O templo tem momentos dedicados a ele, e quando tem. E tem detalhe, quando tem. Porque o que está acontecendo nesses templos aí não é momento dedicado ao Eterno, não. Né? Então, é isso. Mas vamos lá. Mateus 24:15, que diz o seguinte: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, será que nós devemos buscar entender esse conceito de fuga para os montes? Porque o Messias diz que eu tenho que entender. E eu tenho que entender sobre a abominação desoladora, sobre os sinais, ok? Que é o tema que nós vamos tratar hoje aqui. Porque se não fosse importante, o Messias não tinha frisado quem lê, entenda. Isso foi enfatizado em Mateus, foi enfatizado em Marcos, foi enfatizado em todos os evangelhos. Quem lê, entenda. Então, se esse tema não fosse importante, se a fuga para os montes não fizesse parte da nossa experiência, entendeu? Então, nós teríamos uma contradição, nós teríamos algo inútil, falado pelo nosso Salvador, o que não é o caso. O que ele jamais desperdiçou palavras, jamais a sua palavra ela é invalidada, ela passa, pois ele disse, passarão os céus e a terra, minha palavra jamais passará. E aí você vê o aviso, os vários avisos que indicam que a urgência, que indicam uma situação atípica, todo um contexto diferente de tudo que esse planeta já viu. Vamos lá, Mateus 24:16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que acontece, irmão Neemias? A gente precisa entender, assim, eu tenho entendido com o estudo das Escrituras, que o que eu tenho que fazer é obedecer às Escrituras. Se a Escritura manda, eu não vou ficar, como é que eu posso te dizer, titubeando em outro pensamento. Eu tenho que obedecer, irmão Neemias, porque assim, se está escrito, é porque eu tenho que praticar. E aquilo que eu tenho que praticar, irmão Neemias, o Eterno não vai fazer por mim. Por quê? Porque ele deixou escrito para mim praticar. Se eu não pratico o que está escrito, então o que eu estou fazendo? Eu estou teimando com a ordem que vem do Eterno para mim. E que servo sou eu? Servo que fica teimando? Então, aí continua a orientação, a advertência. Já dizia o provérbio, quem avisa amigo é. E o nosso Salvador é nosso amigo, nós sabemos disso. Em Mateus 24:17 ainda continua as várias orientações em relação a isso. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Isso é sério, hein, irmão Neemias? Bastante, porque o que indica? Que quando acontecer isso que foi previsto, não haverá mais tempo. Gente, nós temos que compreender que haverá um tempo, chegará o tempo, em que não haverá mais tempo. Entendeu? Não vai dar para pegar capa, não vai dar para voltar, não vai dar para tirar, descer e tirar alguma coisa. Esqueça comida, esqueça roupa, esqueça dinheiro, esqueça tudo. Tudo que você possui, esqueça. Você não... Por que o Messias deu aquela advertência tão tremenda em Lucas 13? Lembrai-vos da mulher de Ló, no contexto dos últimos dias, no contexto apocalíptico. Por que lembrai-vos da mulher de Ló? Porque muitos estão se apegando às coisas materiais. Muitos estão apegados à cidade. Tá entendendo?
a todo o seu entretenimento, a todo o seu luxo, toda a sua ostentação, a toda a sua praticidade, a sua comodidade, ao seu burburinho, o seu barulho, as suas luzes, aos sons. A tudo que tem para enfeitiçar a pessoa na cidade, irmão Neemias. Agora, olha, uma coisa que eu tenho, que me chama bastante atenção nesse texto, é que se nós não temos tempo para voltar para buscar nada, que dirá para estudar as escrituras. Então, meu irmão, se você não estudar as escrituras agora, no dia que se chama hoje, vai chegar um tempo em que você não vai mais poder estudar. E aí, como é que você vai estar preparado para enfrentar essas dificuldades que virão? Então, o que eu acho incrível é o seguinte: muitas pessoas, quando veem hangouts como esse, acham que estão causando pânico, estão amedrontando. Pelo contrário, o que nós estamos... Está divertindo, né? Exato, e querendo amenizar um pânico e um desespero desnecessários quando acontecer. Porque o que está predito vai acontecer. Independente de eu crer ou não, de eu conseguir estar preparado ou não, ou você, o que a palavra diz vai se cumprir. E a gente, irmão Neemias, a gente não é juiz para julgar ninguém, nem nada. Mas é o seguinte, como que eu vou enfrentar situações que a palavra diz que são tempos como nunca se houve, se eu não estiver cheio da palavra? Como que eu vou ser preso e não vou me preocupar com o que eu vou dizer, porque o Espírito vai falar por mim, se eu não estiver cheio da palavra? Né? Então, eu fico pensando nessas coisas, irmão Neemias. E assim, o que eu tenho de prioridade na minha vida hoje é estudar as Escrituras, é me preparar. Agora, se as pessoas entendem que não requer uma preparação, aí é com elas e o eterno. Eu entendo que requer uma preparação total. E a gente vai ler mais um texto agora, Lucas 21, 20, que diz o seguinte: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Esse é interessante. A palavra quando é um indicativo de tempo, ok? Quando me indica um determinado período em que eu preciso tomar uma atitude, eu preciso, até uma pessoa... que não é agora também, né? Isso, que não está acontecendo, então tem tempo, ainda tem um tempinho para se preparar. E interessante que tem pessoas aí que já estão perguntando, mas por que eu devo fugir? Sabe? Se nós fôssemos estudar o porquê, nós poderíamos começar traçando todo um histórico das cidades, por exemplo. Quem construiu a primeira cidade foi Caim. Aquele assassino que matou seu irmão, foi amaldiçoado, e então edificou a primeira cidade em homenagem a seu filho. Ler lá na Torre de Babel, o Eterno disse que era para se espalhar e povoar, não para construir cidade. Exato. Não para viver em aglomero. Quanto mais gente junto, mais pecado. Então a gente tem que entender, esse é um dos fatores pelo qual devemos fugir. Outro fator é o quê? Que a nova ordem mundial vai dominar tudo e vai impor regras na qual quem é servo do Eterno não vai poder praticá-las. E aí, como é que você vai fazer? Exatamente, é o que o texto que o Maxwell leu. Quando vocês virem Jerusalém sitiada ou cercada por exércitos, aí você vai saber que está próxima à sua devastação. Então, vamos lá, qual é o sinal? Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ora, tudo o que está escrito iria acontecer, tudo mesmo, até o fim. Não era só em função de Jerusalém, a Palestina, é em função do mundo também. E eu tenho que deixar claro para você, queridos, que esse é um momento de juízo, vingança. E é interessante, o que é interessante em tudo isso? É que o nosso Salvador, ele avisou, não foi só aqui em Mateus 24, ele não avisou só nesse contexto. Ele falava, por exemplo, quando ele ia ser crucificado, ele disse: mulheres, vocês estão chorando por quê? Não chorem por mim, chorem por vossos filhos. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naquele dia, porque desejarão que a sua madre, seu ventre, fosse estéril. Ele antevendo várias vezes, dando vários sinais por meio dos seus avisos para eles, que ia ser um momento tal como nunca houve, que ia ser um momento de destruição.
para aquele povo e nesse contexto profético para nós também nos últimos dias. E aqui ele explica um pouco naquele contexto. E para o nosso também. Vamos lá. Então, e a gente citou aqui 2 motivos, irmão Neemias, pelo qual nós devemos sair das grandes cidades, que é porque as grandes cidades são viveiros de pecados, e porque depois, quando eles já estão colocando leis que vão contra a palavra do Eterno, mas por enquanto não tem uma imposição, né, como uma pena de morte, né? Mas o principal motivo que a gente tem que entender pelo qual devemos sair das grandes cidades e fugir para os montes é porque está escrito na palavra. E a gente tem que ser obedientes. Se está escrito é porque é necessário que a gente saia. A gente não deve ficar teimando com a palavra. Lucas 21, 24, que diz o seguinte, olha um dos motivos aí. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu no cerco de Jerusalém. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Agora que chegou um negócio muito interessante aqui. Agora sim, porque a plenitude do tempo dos gentios não se cumpriu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Claro que não. Porque os gentios, e que nós vamos entender quem são esses gentios, Simboliza pagãos, né? Pagãos ou profanos, né? Continuaram pisoteando não só Jerusalém, a cidade, mas também tudo relacionado a Jerusalém, o povo, a fé, a cultura. Nós estamos falando de tudo relacionado ao povo judeu, tudo que eles criam, pisoteando a fé. Tudo relacionado ao Eterno. As escrituras, principalmente as escrituras, que são a base de tudo isso, que ainda haveria um tempo de se cumprir toda a plenitude desse tempo, a plenitude dessa profecia. E isso não cumpriu no ano 70, nós vamos ver. Porque o profeta Daniel, ele estende essa visão ainda para tempos longínquos. E nós vamos ver aqui no contexto dos últimos dias, e nós vamos entender como é que os gentios pisam Jerusalém, Daniel 8, verso 11 e 12. Vamos lá. Isso não se cumpriu no ano 70 e ainda não se cumpriu na sua plenitude, né? Ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir ainda. E a gente vai entender quando isso vai se cumprir. Que diz o seguinte, Daniel, capítulo 8, verso 11 e 12. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo. E o lugar do santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Você vê nesse contexto que um poder se engrandece contra o príncipe do exército. Se você vê quem é o príncipe no contexto de Daniel, tanto no capítulo 8, o capítulo 9, não é? No capítulo 11, o príncipe é o Messias. Ele diz claramente, Messias o príncipe, tá? Em Daniel 8, ele diz claramente, Messias o príncipe. Então, é um ataque contra o Salvador, e essa que é a parte interessante, que diz que eles tiram o contínuo, e o lugar do santuário do contínuo foi lançado por terra. Por quê? O contínuo é o sacrifício, né? Isso, onde fala sacrifício contínuo, mas no original só tem contínuo, que eles suplementaram sacrifício, os escribas. Mas no original só tem contínuo. Porque a gente já sabia que tinha que sacrificar todos os dias. Então é o contínuo, né? Não, mas no original é só contínuo. Não, sim, entendeu? Por conta de ser todos os dias, botaram o contínuo, né? Só o contínuo. Isso. Porque é todos os dias. Diário. Isso. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então nós estamos falando aqui, quando fala de santuário, uma outra palavra é templo. Ok? Templo. Aí diz, e um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão. Agora, interessante, como que um exército, estamos falando de poder militar aqui, é entregue contra esse contínuo, ou seja, uma represália militar contra esse contínuo, digamos que a gente não saiba o que é, nós sabemos que é um termo, está se tratando aqui de algo espiritual.
Mas aí, esse contínuo, ele existe por causa da transgressão. Então, o contínuo é algo bom ou ruim? Aí, no caso, ruim, né? Ruim. Ruim Porque o contínuo subsiste só por causa da transgressão. transgressão. Então, entenda, nós temos aqui um poder militar, nós temos esse contínuo que subsiste por causa de transgressão, ou seja, ele ataca os mandamentos do Altíssimo, porque transgressão é tudo que quebra a lei do Pai, os mandamentos dele, e juntamente com todas essas abominações ocorrendo, ele lança a verdade por terra e o fez e o prosperou. Mas Maxwell Rodrigues, que verdades esse poder lança por terra que o Messias nos ensinou? As Escrituras Sagradas, claro. Em detalhes, que princípios, que fé que ele ensinou para nós, que foi lançada por terra, que foi pervertido, que foi usurpado. Que ele é o nosso sumo pastor, que o templo somos nós, morada do seu Espírito, que os seus mandamentos vigoram ainda. Foi justamente a renovação da aliança, né? Ele renovou a aliança e ajustou algumas coisas que estavam erradas, mas não por conta do Eterno jamais, por conta do povo, que o povo se desviaram dos propósitos do Eterno. E esse negócio de templo, eu volto a dizer, o Eterno nunca mandou construir templo, o Eterno mandou construir o santuário, mandou construir o tabernáculo. O tabernáculo. Por que ele mandou construir o tabernáculo? Porque era modelo do celestial, no qual o nosso sumo sacerdote intercede por nós. Né, irmão? Muito bem, exato. E lançou a verdade por terra de que o santuário é o celestial. E que o pastor, ou o guia, né, o cabeça, é o Messias. Entende? Foi uma série de coisas. Foi um ataque contra o príncipe do exército. Exato. Foi um ataque contra ele e contra aquilo que ele nos ensinou, que ele nos deixou, né? Adorar espírito. Pois é. Então aí observe o sinal. Tanto para os judeus naquele tempo, quanto... E só para a gente falar mais uma outra coisinha a respeito desse ataque que eles fizeram, é que o Messias deixou uma liderança, irmão Neemias, não uma liderança de mandar em ninguém, de botar fardos em ninguém, mas uma liderança de servidão. Tá entendendo? Porque ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, como que a gente lidera alguém? Lidera entre aspas. É dando exemplo. Tá entendendo? É sendo o exemplo para que as pessoas sigam. Assim como Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Muito bem. Então, amados, primeiro, respondendo à proposição desse hangout. Qual sinal haverá para deixar de vez as grandes cidades? Não estou falando de preparar. Preparar é outra história. Eu estou falando de um último sinal. Tipo, você não pode... Última chance. O sinal que nós temos historicamente, profeticamente ensinalizado, é o ser militar. Quando houver uma ordem, uma espécie de ordem sendo imposta, com toque de recolher, lei marcial, estado de sítio, um governo ditatorial, tudo isso indicou que o tempo é chegado. E aqui nós vemos uma narração desse sinal, historicamente falando, por Eusébio, do que aconteceu para que o povo judeu, o povo Yahudim, soubesse quando seria o sinal para deixar Jerusalém. Depois do Messias. No ano 66, depois do Messias, do nosso Salvador, aproximadamente 33 anos após Jesus, o Yahushua, o Messias, ter feito esta predição, os exércitos romanos, sob a direção de Sestius, vieram para acabar com uma rebelião que surgia em Jerusalém. Eles cercaram a cidade, mas foram enfrentados pelos judeus e, finalmente, os exércitos romanos se retiraram, sentindo que não tinham o poderio necessário para tomar a cidade. Então, imagina que você mora em Jerusalém. No ano 67, Sestio vem
com toda a cavalaria romana, com todas as legiões, ele se aglomera nos limites de Jerusalém, da cidade, ele pisa em Terra Santa, eles fixam o estandarte solar romano em Terra Santa, e aí... É a abominação, né? E aí o que eles ameaçam? Eles ameaçam invadir a cidade. Esse cerco dura alguns dias, começa a faltar água, começa a faltar comida, toda a cidade de Jerusalém fica espantada, fica atônita com aquilo, e eles sabem que algo muito grande está para acontecer. Mas o que acontece? Porque eles não tinham a força militar suficiente para invadir naquele momento, eles não estavam com alimento suficiente, eles não estavam com estrutura, eles se retiram. Vão em Roma. E aí... Digamos que ele calculou mal, o Sestio calculou mal, né, a invasão, eles não vieram prevenidos. Mas assim, eu fico pensando, irmão Neemias, que isso foi um livramento do Eterno, né, para que foi, digamos assim, ó, pô, vou te dar uma última chance. Povo fiel, o povo que tinha temor, que ouviu as recomendações do Messias, que ouviu as recomendações dos apóstolos, que eles também repetiam a advertência, e tiveram temor, eles rapidamente deixaram Jerusalém. Eles tiveram, na verdade, 3 anos de tolerância quase para abandonar Jerusalém antes do fim, antes da destruição. E o que... 3 anos quase, o que seria... Coincide também com agora o final, né? com o ano do tempo que a nova ordem mundial foi estabelecida. Coincide exatamente quando você ouvir falar de um exército mundial, de uma moeda mundial, quando você ouvir falar de uma religião mundial, meu amigo, corra e corra, porque é chegada a hora e que você não pode não ter outra chance de que você vai viver num estado de monitoramento, 24 horas de câmeras, de drones, de controle total na internet, na telefonia, no celular, em todos os dispositivos de eletrônicos, que chegou um momento em que você vai estar vivendo sob um governo mundial. Neemias, é assim, um detalhe. No cerco de Jerusalém, eles puderam esperar, né? Pela abominação da desolação, que a gente sabe que foi quando foi posto o estandarte do exército romano, com o símbolozinho lá do sol. Só que agora, para o nosso tempo, tem uma diferençazinha, né? A gente não precisa, não deve esperar por que esse estandarte a gente pode dizer que é a nova ordem mundial. A gente tem que sair logo, agora. Por quê? Porque requer um preparo. Como que você vai sair de uma hora para outra e você vai para onde? E você vai plantar sem saber, e você vai colher sem ter plantado. E você vai sobreviver de que jeito? Então requer uma preparação, sim. Ninguém se engane, requer uma preparação, e eu digo mais, essa preparação já deveria estar sendo feita há muito tempo. Certamente, irmão. A nova ordem mundial já está emergindo, e o caos já está sendo implantado, e os 10 reis de Apocalipse 17 já estão em desenvolvimento. Nós conhecemos a União Europeia, que é... Digamos que nos finalmente, né? Nos finalmente. A União Europeia é emblemática, o Unasul, a União Norte-Americana, entende? A União de Comércio Africano, Oceania, Pacífico, Ásia, né? Ou seja, tudo está sendo preparado, o palco já está sendo montado. E o povo está debochando, está dormindo, está indiferente. É novamente o princípio do sapo em água morna. Água morna, tranquilo, para receber o governo do anticristo. Porque Apocalipse diz claramente que esses 10 reis não receberão reino, mas entregarão seu poder e autoridade à besta. Ou seja, eles vão assumir
inicialmente um governo mundial, eles vão assumir um governo mundial para quê? Para repassá-lo para a besta, o anticristo. Então, inicialmente... A ferida terminar de ser curada, né? Porque inicialmente, Maxwell, não é o anticristo que assume diretamente. São os 10 reis. Então o mundo vai dizer o quê? Bem, temos 10 representantes mundiais. Entende? E muita gente esquece desse detalhe. E já quer o quê? Quer espera sinal de meteoro, quer ver o Papa subir do caixão, quer ver um tsunami, o povo quer ver o terceiro templo em Jerusalém, o povo quer ver uma série de sinais que não condizem com a descrição profética. Tem que haver, e muita gente também fala de decreto dominical, só que nada disso vai acontecer sem que primeiro os 10 reis entreguem todo o seu poder e autoridade ao anticristo. Isso não vai acontecer. E isso também não vai... O decreto dominical é a marca da besta, né? Exatamente. Aí é depois. É só quando ele tiver com todo o seu poder nas mãos que ele vai decretar a sua marca. Lógico, como que vai fazer um decreto sem ter poder? Como que vai... Entende? Como que vai determinar que todos recebam a marca se não tem governo mundial? Se não tem ordem econômica? Se não tem... Religião, única religião, sim, que todo mundo siga essa marca. Se não tem dispositivos de controle, como chips, drones, uma série de dispositivos que precisam existir. Então, é interessante que o sinal fatal, eu digo fatal, porque o Apocalipse diz que haverão muitos mártires, Maxwell. Nós temos que falar a verdade para os irmãos que estão ouvindo. Que infelizmente, irmãos, a dura realidade é que quem não escapar do cerco inicial, quem não se der conta de que a nova ordem mundial foi estabelecida, de que nós estaremos vivendo no dia dos 10 reis, que vão finalmente receber um poder especial, uma autoridade para representar blocos econômicos espalhados pelo globo, são 10 ao todo, a Escritura diz, que infelizmente que os que não atentarem para isso, e quando houver a tal profanação do santo, e nós não estamos falando agora de uma profanação local e literal, como foi em Jerusalém, nós estamos falando de uma profanação global e espiritual, em forma de uma falsa adoração, uma lei de adoração mandatória, obrigatória. Uma afronta direta ao eterno. Direta. Profanando o mandamento claro do Altíssimo, do Criador, em torno daquilo que mais representa a sua autoridade. Ok? E nós estamos falando aqui de um decreto de adoração. Você adora o Criador em um determinado tempo, em um determinado dia. Nós estamos falando de um conflito terrível entre os mandamentos do Criador e os mandamentos das religiões, os mandamentos da tradição, os mandamentos do homem, como domingos e festas. Todas as festas pagãs, os mandamentos pagãos, todas as leis deles pagãs, como trindade, como idolatria, de adoração de imagens, como a profanação que eles fazem em torno dos nomes das pessoas dos santos, né? E tudo que diz respeito à adoração, entende? Dia de pai, dia de mãe, dia de finado, dia Halloween, que vai ter agora, né? Essa abominação, Natal, Ano Novo, a Páscoa pagã, Quaresma, o Carnaval. Então, tudo isso é um preparo para a marca, para que quem faz parte desse sistema, ele já está marcado. Ele já vai estar incluso na marca. Pôr um chip, ele ser monitorado, ele ser policiado no estado policial vai ser natural. Agora, a título do que aconteceu para quem ficou em Jerusalém até o ano 70, nós temos uma narração histórica sobre como foi o grande momento em que Jerusalém foi destruída, a destruição no ano 70. Vamos lá, então. Diz o seguinte: Tito não queria destruir o grande templo, porém a defesa obstinada dos rebeldes tornou
inevitável o estrago. Só um instante, perdão, Maxwell. Deixa eu ver se eu entendi. A princípio, Tito não ia destruir e tal, ele não queria, né? Talvez pelo ouro que houvesse, né? Os artigos caros, preciosos que haviam lá. Mas nós vemos que houve uma frente de defesa. A princípio, eu penso por motivo deles usarem para outros fins, né? Para os deuses pagãos podia ser também. Já também. Que era tão bonito, tão, né? Mas aqui a defesa não era só em torno da cidade. Nós aprendemos historicamente que haviam pessoas que ficaram em Jerusalém para defender o quê? O templo. Os templos centristas, né? Esse pessoal aí. Então, o que isso nos ensina? Que nos últimos dias, muitas pessoas permanecerão nas grandes cidades, nos centros urbanos, em função da sua denominação, das suas igrejas, dos seus templos. O apego ao templo vai fazer com que eles fiquem para defender o que é seu, para defender a instituição, para defender as riquezas acumuladas pelo sistema, para defender as suas instituições hospitalares, educacionais, defenderem suas instituições filantrópicas, que seja qual for o nome. Irmão Neemias? E não é assim, quando a gente fala em defesa do templo, não é só o templo físico, não. É o templo e tudo que nele há. O seu andamento de culto, a sua liderança, né? Porque, assim, o que eu entendo, irmão Neemias e irmãos que estão ouvindo aqui, é que as pessoas, elas têm o templo como uma moleta, como é que eu posso me expressar com relação a isso? Eles têm o templo como um intermediário entre eles e Deus. O meio de salvação. Quando que a gente sabe plenamente, à luz das Escrituras, que a gente só tem um mediador, que é o nosso Salvador. E o nosso Salvador, ele não mandou construir templo jamais. Então as pessoas precisam ler as Escrituras e entender que, principalmente os templos de agora, foi implantado por Constantino, irmão Neemias. Porque o povo do templo, o povo que seguia o Messias no tempo de Constantino, era um povo perseguido, era um povo massacrado, era um povo que morria nas arenas, um povo que morria comido por leões, um povo que morria em tonéis de óleo quente, que eram feitas tochas humanas desse povo. Esse povo não tinha nem como ter templo, porque eles eram um povo que vivia em constante fuga, né? E aí o Constantino, numa jogada muito satânica, trouxe o povo, né, para o paganismo, ou seja, paganizou os cristãos. Eu achei interessante um comentário da irmã Noemes, que ela disse que nós já estamos sendo cercados. E eu vou concordar com ela. Nova ordem mundial já está aí. Ó, lei de casamento homoafetivo, lei de tortura, lei de aborto, legalização da prostituição, que já são contra, nós estamos sendo cercados já, por todo lado. Lei que... cerco brando, né? Brando, exatamente. Não é imposto com quem infringir morrerá. Uhum. Vamos lá, os defensores do templo. E aí vamos continuar. Seguiu-se um período de intenso combate, no qual os judeus puderam fazer rápidos ataques contra o acampamento romano. Alguns deles foram muito bem sucedidos, porém a maioria foi repelida. Eu quero fazer apenas um pequeno comentário aqui sobre esses ataques dos judeus. O que o Salvador tinha dito? O Salvador disse que quando fosse cercado era para sair. Então, aqui está dizendo que eles tiveram alguns ataques bem sucedidos. E aí a gente pode pensar, será que foi o Eterno que estava com eles? Eu acredito que não, irmão Neemias. Aliás, eu tenho certeza que não, porque eles estavam em desobediência à palavra do Eterno. Então é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa estar em obediência à palavra do Eterno, para que o Eterno esteja conosco. Eles tiveram alguns ataques bem-sucedidos, porque esse povo já era calejado de tanta conflito, digamos assim, né? Então é isso. E continuando... Enquanto isso... alguns deles... Enquanto isso, os romanos lentamente avançavam através do templo. Olha que ironia, através do templo.
e até a cavalaria lutou desmontada para apoiar a infantaria. Muito bem, então claramente eles estavam lá defendendo sobretudo a sua religião, o seu templo, a sua placa, a sua denominação, entende? A sua panelinha. E eu acho incrível como pessoas hoje, elas brigam, não é pelo Messias, elas não brigam pela palavra, elas brigam por placa, por denominações, por liderança humana. É muito triste ver que o povo não aprende nem com os erros do passado. E aí você vê o resultado triste que ocorreu. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmã Neemias. O povo briga por denominação e o povo faz questão de dizer que eu sou de tal denominação. Eu não vou tirar a culpa do povo, né? Porque o povo tem que examinar as escrituras, né? Mas assim, a liderança, irmão Neemias, é terrível com relação a isso aí. Eles são igualmente, a gente pode, não vou dizer igualmente, mas eles são muito parecidos com o que Roma fazia, com o que o Papa fazia, né? Se você não está aqui dentro, você está sem salvação. Se você não está aqui dentro, você não é abençoado pelo Eterno. Se você não está aqui dentro, você não é parte do povo do Eterno. Tá entendendo? Então, quer dizer, eles amedrontam as pessoas, eles coagem as pessoas para estarem dentro de um sistema que está contra a palavra do Eterno, irmão Neemias. Tá entendendo? Vamos lá. E tem mais. Finalmente, os rebeldes defendiam apenas o pátio interno. Pátio interno da onde, hein? Do templo, né? Templo. Pois é. Mas este também acabou inválido. Invadido. Invadido. Em algum ponto do renhido combate, o templo começou a incendiar-se. Partes dele já tinham sido queimadas, mas, dessa vez, a conflagração foi geral. Alguns esforços foram feitos para combater o fogo. Porém, logo que conseguiram expulsar os rebeldes, os vitoriosos estavam mais interessados em pilhagem que em defesa civil. Um grande número de civis também foi morto na invasão final do templo. Você vê, amado, que a questão é que o povo apegado à religião, ao templo, nem percebeu que ia morrer em vão. Porque eles acreditavam que aquilo era a salvação deles. A igreja salva, como dizem os líderes hoje. Olha, irmão, se você sair da igreja, você está perdido. Irmão, eles usam distorcidamente o texto. Olha, não abandoneis a congregação, que é a nossa religião. Mas o que nós vemos claramente é que custou a vida deles, custou a salvação deles, renegar o Messias e se apegar ao templo como um meio de salvação. Agora eu quero dizer só uma coisa, irmão Neemias, a respeito daquele templo. Aquele povo que defendia aquele templo não tinha entendido, né, que o sacrifício perfeito já tinha vindo e não quiseram seguir o Messias, né? E aí ainda tem uma pequena desculpa ainda para aquele povo, porque aquele povo tinha o templo como lugar de sacrifício, de remissão dos pecados. E hoje em dia? Né? Eu faço essa pergunta para o povo. E hoje em dia? Bem lembrado, bem lembrado. Agora, nós vemos aí... Ainda tem uma desculpinha para eles daquele tempo, né? Agora, por dia de hoje eu quero saber qual é a desculpa. Agora, a única parte da cidade que ainda estava em mãos judaicas era a cidade antiga, Maxwell. A qual... Leia aí para mim, por favor. A qual os romanos tinham acesso através do templo consumido. Não admitindo negociar, Tito ordenou um assalto e começou a construir rampas novamente. Quando estavam prontas, os defensores estavam morrendo de fome e desmoralizados. O assalto final foi algo como um anticlímax, com grande parte dos defensores se dispersando antes que os romanos pudessem alcançá-los. Agora eles quiseram dar fuga, né? Quando já estava tarde. Vários líderes judeus importantes foram capturados e a rebelião mais ou menos chegou ao fim. Tito reuniu suas tropas e homenageou-as com honrarias. Em seguida, inspecionou
a região, realizou várias cerimônias e colocou o selo da conquista da Judéia. Finalmente retornou à Itália, haja vista a história recente. Houve alguns que esperavam que ele pudesse tentar tomar o trono. Ao invés disso, Tito e seu pai, Vespasiano, conduziram juntos um desfile triunfal em comemoração à vitória deles na Judéia. O ponto alto do evento foi a execução formal por estrangulamento de Simão Bar Giora. Esse aí era o líder, né, da rebelião judeia, né? Isso nos indica também que haverá uma frente de resistência até contra a nova ordem mundial, ok? Não é que todo mundo vai aceitar de bandeja, mas que vai haver uma resistência, mas em vão. Porque o Messias não nos mandou pegar em armas, o Messias não nos mandou fazer frente de militares, mas o Messias nos orientou a fugir. Nossa especialidade deve ser em fuga, deve ser em sobrevivência. Nossa especialidade deve ser em viver em meio à natureza, uma vida simples, uma vida saudável, uma vida campestre. É essa a recomendação que nós temos aqui nas Escrituras. Mas o quê? Vão haver métodos carnais para resistir à nova ordem mundial, para resistir ao governo do anticristo. Vai ter gente pegando em arma, vai ter gente utilizando aparatos militares, tecnologia militar, vai ter gente brigando e até, Maxwell, treinando artes marciais. Agora me veio, entende? Eu me lembrei agora de quando o nosso Messias foi ser capturado, que Pedro puxou a espada e passou na orelha do soldado Malco, né? O que o Messias fez? O Messias pegou, botou no lugar, né? Fez um milagre e disse para Pedro: Pedro, quem vive pela espada morrerá. Jamais o Eterno mandou a gente viver pela espada, né? Então a gente tem que fugir, né? E ele disse mais, que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, que o Pai mandaria uma legião de anjos para tirar ele daquela condição. A mesma coisa, irmão Neemias, é conosco hoje em dia. Se o nosso Salvador falou para fugir, será que o Eterno não poderia nos livrar dessa situação? Mas o que está escrito? Está escrito para a gente fugir. Não está escrito para a gente esperar, não está escrito para a gente combater, está escrito para a gente fugir, né? E se ele mandou a gente fugir, os desobedientes, irmão Neemias, vai pagar muito caro. Tá entendendo? É isso que eu vejo claramente à luz das Escrituras, é isso. Não tem como conter um exército global. Isso aí é meninice. Só o Eterno. Isso é meninice. Mas se o Eterno mandou sair, ele não vai ser com você se você ficar teimando. É lógico. E aí onde entra a questão muito séria, que é muito simples. Embora vão haver bons irmãos e sinceros na última hora que ainda vão estar nas cidades, o problema todo vai ter que pagar com a vida. Eles vão pagar com a vida. As guilhotinas vão funcionar, vão trabalhar ativamente. O Apocalipse diz, na visão de João, que viu muitas pessoas que foram decapitadas por testemunho e amor ao Messias e que não receberam a marca da besta. Entende? Você vê isso claramente em Apocalipse 20, verso 4. Agora, nos tempos do Messias, a orientação foi dada. Não só, eu repito, não só foi no contexto do cerco e da destruição de Jerusalém, mas Mateus 24 abrange o fim dos séculos. Como no contexto inicial de Mateus 24, você estabelece esse ponto de vista. Abrange todo o tempo, até o fim. E que orientação o Messias nos deu, meu irmão? Mais uma vez, mais um texto em torno do que devemos fazer, que cuidados devemos ter. E diz o seguinte, Mateus 24, 20, diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. E esse negócio do inverno aí é que me chama a atenção, irmão Neemias, porque a gente entende claramente, se a gente vê o inverno, a gente já sabe que é um tempo difícil, né? Que a gente tem que se agasalhar muito, que tem várias dificuldades do inverno. Mas, lendo as Escrituras, a gente entende claramente que as Escrituras
chama o inverno de tempos difíceis. E as escrituras dizem que vão ser tempos como nunca se houve. Então a gente vai esperar pelo inverno para fugir? É interessante porque o Messias falou isso aí no ano 31, ok? Na nossa era. Ano em que ele foi crucificado. A destruição de Jerusalém só ocorreria no ano 70. Então você tem quantos anos aí? 39 anos. 31 com 39, 70. Não. É, 31 com 39, 70. Pode ficar tranquilo. 29. Não, rapaz, 39. Pode ficar tranquilo. 31 com 30. Com 39, 70. Fique tranquilo. Não. É com 29 mesmo. 31 com 29 dá 60, meu querido. Eu tenho certeza absoluta. Então é isso. Seriam 30 e tantos anos. 35 com 35, 70, irmão. Tá correto. Então seriam 30, correto. Agora falhou a matemática. Então seriam 39 anos depois da ressurreição dele. Ok? Ou seja, o que isso quer dizer, irmão? Que na verdade, o Messias falava de ter cuidado em relação ao Shabat, ao quarto mandamento, 39 anos depois da sua ressurreição, ok? Validando assim a importância da observância do descanso sabático e da santidade, dos 10 mandamentos, de todos os mandamentos, entendeu? Demonstrando assim mais uma vez que ele não aboliu o sábado, não aboliu a Torá, não aboliu os mandamentos, ok? Demonstrando que haveria de ter um zelo e um cuidado especial em torno de não transgredir esse mandamento. Que o Salvador poderia abolir algo que é a sombra dele, digamos assim? Era o que anunciava ele. Como é que ele vai... Ele iria estar meio que se abolindo, porque anunciava a vinda dele. Tá entendendo? Jamais ele iria abolir, não faz sentido, é aquilo que a gente conversa, né? As coisas têm que ter lógica, tem que ter sentido. Exatamente. Aí você observa, nem no inverno, nem no sábado. No inverno é inóspito. Não há tempo, não há condições. O sábado, porque é o descanso, você está desprevenido, você está despreparado, você não vai ter condição de desempenhar uma fuga, aonde entra a questão espiritual, falando do inverno, né, Maxwell? A gente conversava cedo, que as escrituras elas nos dão dicas e mais dicas de como se preparar, e da necessidade de se preparar, da preparação. Vamos ler aqui um texto que fala muito sobre isso aí, né? Que diz o seguinte, tá em Provérbios 30, no verso 25, que diz o seguinte: as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. Ou seja, as formigas são precavidas, então, né? São prudentes. Não. Elas preparam no tempo em que elas têm mais facilidade, para quando chegar a dificuldade, elas já estarem preparadas. Então não pode se preparar depois, é isso? Não há tempo. No nosso caso, não há tempo para se preparar. A gente tem que se preparar agora, enquanto as leis ainda não são leis que quem infringir morre, né? E diz mais, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então quer dizer que a formiga é sábia, né? E tá dizendo aqui, ó, quando fala de preguiçoso, claro que a gente entende, né, que a pessoa precisa trabalhar enquanto há tempo, também, mas isso aí também implica, irmão Neemias, em quem quer esperar só pelo eterno. Ah, só o eterno vai me livrar, o eterno vai me dar, vai me alimentar, vai me dar tudo. Ou seja, não é bem assim não. Se fosse assim, as escrituras diziam, ó, fica quietinho aí fica quietinho aí que eu vou fazer tudo por ti. Mas se você lê as escrituras repetidamente, o eterno, ele tem uma parte que é confiada ao homem, que só ele pode fazer. Só o homem pode escolher, só o homem pode usar a força de vontade. Ele diz, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu estarei contigo, eu te ajudarei, eu te fortalecerei, mas esforça-te. Tem uma parte que nós temos que fazer, clamar. Tem uma parte que nós temos que fazer, é se preparar, é se precaver, é se prevenir.
E aqui a formiga é o exemplo disso. Porque eu não vejo, Maxwell, formiga esperando por outra formiga. Eu não vejo formiga acomodada. Eu não vejo formiga esperando no Criador somente, sabe? Pelo contrário, irmão Neemias, eu tenho uma coisa para falar aqui sobre a formiga, que uma vez eu estava sentado numa praça e eu fiquei observando aquele formigueiro ali, rapaz. Você vê que coisa interessante. Eu vi a formiguinha pegando a folhinha, levando até a metade do caminho, passando para outra formiga. A outra formiga subindo, porque era um formigueirinho que era aqueles formigueiro que é uma montanhazinha, subindo, e a outra estava lá na boca já esperando para descer com a folhinha. Então, quer dizer, a formiga trabalha em equipe. Elas são altamente unidas, irmão Neemias. Tá entendendo? Incrível. Temos que aprender muito com a formiga, viu? Em termos de sobrevivência. Tem, com certeza. Em termos de precaução. Agora, é incrível. E dá coragem de trabalhar, viu? Porque elas trabalham sem parar. Exatamente. O Messias disse algo muito interessante e se refere ao nosso tempo. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Quando o Messias avisou que havia um cerco, era para eles terem crido. Quando o Messias nos diz hoje que vai haver um tempo de estado de sítio, de cerco militar, nova ordem mundial, lei marcial, governo único, moeda única, quando o Messias avisa de uma igreja única, falsos profetas, com falsos cristos se unindo para enganar, se possível, os próprios eleitos, quando nós temos todos esses anúncios, meu irmão, tá entendendo? Aqui tá falando claramente, eu falei para que quando vocês virem... Isso aí é uma prova do amor dele, né? Sim. Avisando a gente antes que aconteça. Não, e nós estamos vendo diante de nós a ONU, Obama, Papa Francisco, Agenda 21, COP 21, a tal da Agenda 2030, quer dizer, tudo acontecendo diante dos nossos olhos e o povo com brincadeira, o povo escarnecendo, o povo titubeando, o povo sem fé, o povo na verdade está desprezando a palavra. E aí, o que vai acontecer, meus irmãos? O que pode vir a acontecer? Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo 4:21 diz o seguinte: procura vir antes do inverno, ou seja, do tempo difícil. Paulo estava para ser morto por Nero. 2 Timóteo foi uma das últimas cartas. Então ele disse: Timóteo, vem logo, porque eu já estou para morrer. Vem logo, porque tu vai tentar vir e não vai dar tempo. Não vai haver tempo para plantar, não vai haver tempo para achar refúgio, não vai haver tempo para ter um abrigo, não vai haver tempo para nada, Timóteo. Você não vai saber nem para onde correr, você vai ficar mais perdido do que cego em tiroteio. Mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Por quê? Não tinha jeito. Não ia dar tempo, irmão. O cara deixar para a última hora o que ele pode fazer hoje. E a escritura é muito clara, que tem que haver uma preparação, que tem uma parte que só eu e você podemos fazer. Até na salvação, quando se trata de buscar, quando se trata de querer, o Criador não pode fazer por nós. Sabe, tem pessoas que não querem ouvir hangouts como esse, que não querem saber das escrituras. O Criador vai forçar essas pessoas? O Criador vai obrigar? Vai contra o livre-arbítrio? Não vai. Entende? Com relação a essa situação, né? Eu tenho um conhecido meu que ele dizia assim, que o Eterno, ele é educado, ele bate na porta. Agora, o diabo não, o diabo é o contrário. Ele entra arrombando a porta e com 2 pés no peito, é verdade. Então, irmão Neemias, é assim, vem o convite para estudar as escrituras. A pessoa recusa. Agora, ligar a televisão na novela, ligar a televisão num monte de coisa, a pessoa tá lá enfeitiçada com aquelas porcarias. Né? Você tá entendendo? Então, o preparo é o dia que se chama hoje. E claro que a gente sabe que haverá coisas que só o Eterno vai poder fazer por nós. Mas aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Parece uma brincadeira, mas não é. Me chamava muita atenção quando eu ia aos templos, irmão Neemias, e que eles falavam, o Eterno vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Lia só o texto em que o Eterno dizia que ia fazer as coisas. Aí eu chegava em casa, ia ler o restante do texto, dizia, se você fizer isso, fizer aquilo, o Eterno vai fazer isso. Então sempre teve uma condição, sempre teve uma parte do ser humano, né, que o povo chama de ação e reação, né?
Pois é. Sempre teve a nossa parte. Então não vai ser agora na reta final que a gente vai ficar de braço cruzado esperando que o Eterno faça tudo. Não é assim. O que cabe a nós fazer, nós vamos fazer. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, aí nós temos que aguardar no nosso Criador maravilhoso, que tenha compaixão de nós, né? E para mais um texto. Amós 4, verso 12, que diz o seguinte: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, de novo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, ou seja, para encontrares com o Criador, né? E eu passo agora para o irmão Neemias. O povo espera por um arrebatamento secreto, o povo não quer se preparar, o povo não quer estudar as profecias, o povo não quer se inteirar dos acontecimentos atuais, o povo não quer nada. E ainda assim espera ser levado, ser salvo, e cheio de privilégios, quer comer o melhor da terra, quer desfrutar de ostentação, de luxo, de glórias e honras humanas. Mas no pior tempo, né, irmão Neemias? No pior, Laodiceia, né? Pior igreja. Quer esperar a maior recompensa, ou seja, a maior recompensa de Laodiceia, mas quer esperar uma recompensa sem fazer nada. Aí eu pergunto, meu amado, diante de tudo que você viu aqui historicamente, profeticamente, de tudo que você está vendo, né, acontecer, a guerra urbana, a poluição, esse cerco das leis injustas, da nova ordem mundial, de depravação, de perversão da verdade, da moral, você não acha que não é tempo de nós procurarmos localização estratégica, de nós nos inteirarmos, olha, bem, onde geograficamente na minha região é melhor, onde é montanhoso, onde tem água, onde tem solo fértil. Não é o momento de você se inteirar. E ora também, porque assim, eu sei que não é fácil para as pessoas saírem da cidade, né, e arrumar um local. É hora também das pessoas se unirem no mesmo propósito, isso, né? Porque assim, a convivência entre muitas pessoas não é fácil. Então a gente precisa entender, né, ver quem realmente quer, quem está no propósito, quem entendeu que precisa sair, se unir e arrumar um local, né? Esse povo, digamos, unir também o financeiro e proporcionar isso para que todo mundo possa ter esse lugar de refúgio. É a igreja de Atos dos Apóstolos. Tem que voltar aquilo, não tem outra saída senão ser tudo comum a todos, existir aquele espírito de compartilhar, de servir, entendeu? De amar, sabe? Não tem outra saída. A sobrevivência nossa vai depender disso. Tipo, irmão Neemias, agora eu vou fazer até uma brincadeira, viu? A gente tem que desapegar dos bens materiais e investir coisas do eterno. É igual aquela propaganda da OLX. Desapega. Você sabe que a gente precisa buscar referências. Uma casa no campo, é lógico que eu preciso ter um local para habitar, pelo menos por um tempo, em que o Criador nos preservar, nos permitir, porque existem condições que demandam, né? Existem pessoas que demandam certas condições de moradia, uma criança, um recém-nascido, uma criança pequena de colo, idosos, mulheres, pessoas doentes, pessoas com deficiências físicas. É lógico que você requer condições, no mínimo, à altura de se habitar, de se morar. Então, uma casa no campo é essencial. Quando você tiver uma propriedade sua, quando você tiver condições favoráveis para habitar, você vai ter, com certeza, uma perspectiva melhor de sobrevivência. É lógico que você vai durar mais as condições adversas que vão haver. Entende? E isso é fundamental. Isso é importante considerar. Isso é parte
da preparação. O tema não é como se preparar. Eu acho que cabe agora a você agora fazer sua parte e pesquisar também. Entende, Maxwell? Nós estamos fazendo a nossa, nós já estamos de mudança. Nós não estamos aqui sendo hipócritas nesse hangout. O Projeto Verdade Revelada já está de mudança pela benevolência e a permissão do Eterno. Logo, nós estamos saindo praticamente e já estamos adiantados nesse processo. E nós estamos falando isso por quê? Porque nós queremos dizer que nós estamos buscando fazer a vontade do Pai. Não é só balela, não é só conversa fiada, porque nós estamos falando do que nós estamos vivendo também. Ok? E deixa eu te falar só uma coisa a respeito disso aí, Monimes. E como você muito bem falou, a gente ainda não está no local porque requer um processo para chegar nesse local. Né? Então, a gente está cumprindo etapas para chegar nesse local. Então, assim, as pessoas precisam se agilizar o quanto antes, porque requer etapas para chegar, né, irmão Nemias? É por isso a urgência de que as pessoas já comecem a pesquisar, já comecem a buscar isso, para poder que isso se concretize o mais rápido possível. Exatamente. Agricultura de subsistência, isso é um aspecto fundamental. Nós temos que comer do que nós plantarmos. Nós não podemos depender do sistema para nada. Nem para vestir, nem para se equipar. Nós já temos que estar experimentando uma vida totalmente que a gente chama out of the grip, fora da rede. Autossustentável. Independente do sistema. Nós não podemos depender da marca deles para se alimentar. Nós não podemos depender da moeda única deles. Nós não podemos depender da religião deles. Nós não podemos depender do governo deles para nada. Nós temos que buscar autossubsistência. E isso é um princípio celestial, meu irmão. Do suor do teu rosto, comerás. A Escritura diz. Nós não podemos... Sim, irmão. Tá. E com relação à alimentação, irmão Nemias, a gente já era para estar comendo da nossa plantação há muito tempo, porque a gente sabe o quão ruim está a alimentação. Mesmo que você procure comer legumes, verduras, hortaliças, comer só coisas naturais, só coisas que, entre aspas, seriam saudáveis, a gente sabe que está tudo contaminado com agrotóxico, com pesticida, né? Então, a questão da alimentação, ela vai além digamos, do refúgio, né? Pois é, e a gente vê o exemplo de alimentação que a gente tem que ter com Daniel, né? Você sabe que uma coisa importante é não deixar de amar o próximo. A questão do sobrevivencialismo, a questão de sair das cidades não é uma questão egoísta. Porque se ela for egoísta, é sinal de que o Eterno não está contigo, meu amado. Não adianta ter tudo estocado, ter abrigo se você não vai compartilhar. Você vai sofrer das pragas da mesma forma que os ímpios. Da mesma forma. A diferença está em amar o Criador, amar o próximo. E dar advertência nas cidades é parte do amor ao próximo. Eu não posso, por exemplo... da palavra. E claro, é um mandamento. Eu não posso pensar na cidade como o meu playground. Vou lá me divertir. Não, a cidade está com os dias contados. A gente pode até fazer uma plaquinha no refúgio apontando para a cidade da destruição. Sabe? A plaquinha Sodoma, cidade da destruição. Nosso único objetivo de ir à cidade é de dar advertência, é de dar o aviso. É de tirar pessoas desse lugar que vai ser destruído. Exatamente. Dar advertência nas cidades é parte desse processo, porque muitos querem viver uma vida egoísta, uma vida independente, uma vida totalmente alienada do outro, do próximo, e isso está errado, meu amado. Quem está com esse intuito egoísta vai perecer. Entende? O egoísmo, ele gera morte. Se você cortar qualquer membro do seu corpo e não houver irrigação de sangue, não houver circulação entre todos os órgãos, em todo o sistema, ele morre sozinho. Seja uma orelha, seja um nariz, seja uma mão,
entende? Seja um pé, você precisa do corpo. É isso que Paulo fala no quesito de congregar. Você está com irmãos que têm o mesmo intuito, que têm a mesma comunhão, têm o mesmo propósito. É importante. Ajudar, sobretudo, esses irmãos. Não só esperar ser servido, não só esperar ser ministrado, mas você ministrar, você servir, você amar, você ajudar, entende? Comungar, sabe? Eu vejo hoje, irmão Maxon, uma desunião muito grande entre o povo. Irmão brigando por causa de cor, brigando por causa de disse-me-disse, de fofoca, brigando por causa de orgulho, de ego, sabe, de tanta bobagem, que quando chegar a hora mesmo, esse povo já pode dizer que esse povo vai estar despreparado se continuar assim. Entende? Então, amados, caráter de conhecer a palavra, amar o Salvador, amar o irmão, sabe? Nós estamos falando tudo isso aqui porque a gente está buscando também. Não quer dizer que a gente não tenha cometido erros, não quer dizer que a gente não venha a cometer, mas eu acho muito importante a gente prezar por isso, né? Buscar a paz com todos, tanto quanto possível. Depois eu quero... sim. E eu quero falar uma coisa a respeito do refúgio, né, digamos assim, que algumas pessoas, elas têm a mentalidade que vai para um lugar santo, né? Uhum. E não é o lugar que é santo, é quem está no lugar que tem que ser santo, né? Quem faz o lugar é quem está no lugar, né? E é isso que eu gostaria de falar. Muito bem, bem lembrado. Não é o templo físico, é o templo espiritual, o templo humano, né, irmão? É incrível, irmãos, porque... se espelhar em outros irmãos. O único que a gente pode se espelhar é o nosso Salvador. A gente tem que olhar para dentro da gente e procurar se melhorar cada dia mais, né? E deixar de olhar para o irmão. Se você vê que o irmão está numa coisa errada, você vai lá e fala para ele, irmão, isso não é do eterno, o que você acha? Isso, isso é contrário às escrituras. Aí, se o irmão não quer obedecer, aí já é outra história. Aí ele vai sofrer as consequências. Irmão Maxwell, diante de tudo que foi visto, foi falado, que o Espírito do Pai nos impressionou hoje, quando será o momento ideal de deixar as cidades? O dia que se chama hoje. Quer dizer que agora já é o momento, né? Então nós já podemos começar a se movimentar, já podemos buscar. Porque é hora, meus amados, de preparo. É hora de sair. Eu já comprei algumas coisas que vão ser necessárias, né? Para a minha ida ao campo. E, assim, as pessoas precisam se preparar o mais rápido possível. Parte dessa preparação, como falamos, é o espírito dos discípulos do Messias. Aquele Messias que ensinou a repartir, a doar-se, que ensinou a amar. E amar não só de palavras, amar com a própria vida. Entregar, estar disposto a morrer. E aqui tem um desafio para vocês, meus amados. Uma família que está passando necessidade. Está faltando comida em casa. E eles não têm ninguém. Eles não têm ninguém com quem contar, Maxwell. Eles precisam de nossa ajuda. Você que recebeu o seu salário. Agora, Imonemias, que você falou desse negócio de amar de palavras, né? Amar de palavras é um amor de teoria. Isso não funciona, não. Tem que ser o amor de prática mesmo. Igual o Messias falou. Quem me ama, escuta as minhas palavras e as pratica. E até tem um ditado que o povo gosta de dizer, né? O inferno está cheio de boas intenções. E nós podemos dizer, e o céu está cheio de boas ações. Verdade. Maravilha, bem lembrado, irmão Maxwell, tremendo. Eu aprendi muito hoje com o pai, com os irmãos, e eu sei que vocês também, amados, eu peço, olha, você não é obrigado a fazer nada que a gente
fala, você não é obrigado a aceitar o que a gente diz. Você deve fazer como os bereanos, deve ir às escrituras e pedir que o Eterno te revele qual que é o plano dele para a tua vida, qual que é a vontade dele, e que ele fale ao teu coração e que ele te mostre. Porque ao meu coração ele já falou. Eu, pessoalmente, eu tenho sido impressionado a sair de Babilônia, a sair do sistema por livre e espontânea vontade no ano de 2008, quando queriam me dar cargos, não tive confusão com nenhum irmão, não fui obrigado por ninguém, não fui coagido, eu saí porque o Eterno me chamou de lá para fazer esse trabalho que nós estamos aqui hoje, junto com que já saíram também, e muitos de vocês que já estão postando coisinha que está crescendo na horta, no quintal de casa, e eu louvo o Eterno pela vida de vocês que já estão nessa experiência. Eu tenho curtido as publicações, eu tenho incentivado e quero logo também estar nesse nível, entendeu? De estar dependendo só do Eterno e que o Eterno te abençoe, meu amado, que ele esteja contigo, que ele te abra as portas. Passei a conta aí para quem possa ajudar essa família passando necessidade. Não é, irmão João Neto, é do Rio de Janeiro essa família, tá? Pois é, meu querido. Mas tá aí a conta, ok? E essa família não é daqui, a conta da família, tá? Vocês vão poder ajudar alguém. E eu sempre lembro da promessa do Criador, que é tremenda. Nos Salmos, aquele que ajuda o pobre empresta ao Criador, e ele se lembra dele no dia da adversidade, no dia da tribulação, no dia da angústia. Maravilha. Tremendo, irmão, olha aqui, que estudo tremendo. Vamos orar? Vamos orar. Eterno, nós somos indignos, nós somos demasiado infiéis para receber tanto do teu amor, Pai. Tanto da tua benevolência, dos teus avisos, da tua admoestação, Pai, porque tu ama e castiga e corrige todo aquele que tu castigas e tu corrige todo aquele que tu ama. E aqui estamos te agradecendo, Pai, porque a tua orientação é muito clara nas Escrituras, que nós precisamos seguir e nos dá força, nos dá também o querer, o efetuar, aumenta a nossa fé. Sei com esses preciosos irmãos que estão aqui, Pai, que ouviram tantas verdades hoje, mas que não haja uma congestão, que eles não desanimem ou que eles não se desviem do teu propósito, mas que cada vez mais haja compreensão, empenho e dedicação nesse caminho. Pedimos o perdão dos nossos pecados, a tua misericórdia, e nos ajude a ser remanescente, nos ajude a ajudar outros também, e em nome do nosso Messias, o Salvador, bendito seja ele para todos sempre, te agradecemos. Amém. Um abraço, amados, até amanhã, 20 horas, um hangout informativo sobre esse pacto transpacífico que foi feito, 12 nações se unindo em prol da economia mundial. Vale a pena amanhã conferir outras notícias mais incríveis do nosso tempo. Um abraço, que a paz do nosso Eterno esteja contigo.